Não sei como é que isso aconteceu, Uhum. mas eu apaixonei-me por uma menina chamada Tuxa, que hoje é casada. E eu acho que nós podemos contar a dedos os artistas que fazem sucesso enquanto têm um emprego formal. São poucos, porque a música não te permite. Olá pessoal, meu nome é Keila da Glória e sejam todos bem-vindos à Drena Network. Esta é mais uma edição da rubrica Quem Eles Realmente São, onde temos a oportunidade de conhecer um pouco acerca dos nossos artistas moçambicanos, bem como figuras públicas. O meu convidado para hoje é alguém que vocês certamente já conhecem, é o músico e compositor Mavunja. Seja muito bem-vindo, Mavunja, e muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Keila. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nunca estive cá, não sabia de que é que se tratava, mas aceitei e cá estou, vamos a isto. Muito obrigada. Para início de conversa, nós gostaríamos de saber quem tu realmente és, quais são as tuas origens. Bom, Mavunja é um jovem nascido a 28 de setembro de 1985, o que significa que tem 37 anos. Nasci na Baixa, Praia de Mendes, terceiro andar, Avenida Ezequias Manganhela. E foi lá onde passei a minha primeira infância. E logo depois disso nos mudamos para Machequene, que foi onde eu cresci, comecei a ir à escola. E sou filho de Machanganas de Maputo, Arnaldo Mavunja, de Magudi e Julieta Coça de Chinavan. Ok. E falando mesmo acerca da tua infância, quais são as brincadeiras que tu te recordas desta fase? É um menino que cresceu na cidade, no prédio, então como é que eram essas brincadeiras? Não, eu tenho experiência dos dois sítios. Tenho experiências da cidade e do gueto. Ok. Não é? Porque a maior parte da minha vida foi feita no gueto. Eu cresci na cidade, mas a minha infância não teve muita coisa diferente das outras crianças. A minha vida girava em torno de escola, igreja, igreja, e a minha formação como pessoa deve-se em grande parte a isso. Uhum. Eu frequentei mais escola e Igreja. igreja. Agora, brincadeiras de criança, coisas que eu fiz foi jogar berlindes. Acho que todas as crianças daquela altura jogaram bilas, chamavam de bilas. Andei de xinguerenguere, joguei neca, apesar de que era um jogo de meninas, né? Mas eu joguei neca também. Brincadeiras comuns que as outras crianças tiveram. A única que eu não fiz foi natação. Por isso que Mas não ainda sei faz nadar. tempo. Nem pensar. Mas por que Nem não? Tens pensar. medo d'água? Tens trauma? Ou Tenho achas que. fobia, tenho fobia. Tenho Ok. fobia a mar, tenho fobia à altura. E um certo bicho que eu prefiro nem mencionar. Tá bem, nós Exato. entendemos. E quais são as melhores recordações que tu tens desta época? Bom, eu era considerado o melhor aluno da escola na altura. Na minha primária fui considerado um dos melhores alunos na escola. Eu gostava de jogar nomes terras, Uhum. que é uma brincadeira que atiça um bocadinho a mente, Sim. ativa a nossa mente, e eu era um dos melhores na altura. Uau. Quando nos reuníssemos em família e com amigos, eu era daqueles que não aceitavam que eu jogasse, porque eu sabia muitas Sempre ias coisas. ganhar, Eu eras o sempre melhor. ganhava, era o melhor, sabia muitas coisas e tenho boas lembranças disso. Ok. Há outras recordações que tu tenhas? Tentei jogar futebol, mas não deu muito certo porque o meu pai não apoiou, não apoiava o futebol. O meu pai sempre quis que eu estudasse, que eu me formasse, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, eu gostava de jogar bola e, entre outras coisas. E uma funesta quer dizer que a rotina era só igreja, escola, não sei o que. Acredita Exato. que isso tenha influenciado tipo, para o tipo de adolescente que tu tornaste, já mesmo entrando nesta área de ser adolescente, porque nós sabemos que é uma fase que se tu não vais para o lado direito, certamente vais para o lado esquerdo. Exato. É o momento em que tu tens que decidir para que lado tu vais. Exato. Então tu acreditas que essa tua infância de igreja, não sei o que, influenciou de certa forma para o jovem que tu tornaste? Claramente, eu sou o que sou hoje graças à educação que tive dentro de casa, graças à igreja, graças à escola. E os meus pais
Aliás, eu venho de uma família muito religiosa. Meu pai é um pastor e por causa disso ele nos puxou a todos nós, incluindo os meus irmãos, a frequentarmos a igreja. Então, eu acho que um dos lugares onde eu mais frequentei na minha adolescência foi a igreja. Não tive muito espaço para fazer outras coisas. É por isso que eu cresci este jovem responsável. Por aí que os filhos de pastores são, de certa forma, um bocadinho ou muito problemáticos ou então muito na linha. Tu sempre foste esse... Eu faço parte do grupo dos que estão na linha. Ou queres fazer aqui o papel do moço bonito? Não, nem por isso mesmo. Eu sempre respeitei os meus pais, sempre respeitei os meus irmãos, até porque a diferença de idade que me separa dos meus irmãos mais velhos é muito grande. Eu sou o mais novo de casa e o meu irmão, o Hortêncio, a quem eu estou a seguir agora, temos uma diferença de 11 anos. Então não havia espaço para desafiar esse indivíduo, estás a ver? É diferente de famílias onde os filhos têm diferença de 2, 3 anos, 4 anos. São muito amigos. São muito amigos, muito cúmplices. Então eu não tive muito esse campo. Eu olho para os meus irmãos, vejo meus segundos pais, não é? Que eles cuidaram de mim ainda criança, quando os meus pais não podiam estar por perto. Então fui um menino sempre na linha, sempre a ouvir os ensinamentos dos pais. E dá para perceber que de certa forma tu tens uma proximidade aos teus pais. Qual é que tu consideras a maior lição que tu tiveste desta vossa relação de pai e filho, mãe e filho, e nesta área mesmo de sendo cristãos? Bom, eu e os meus pais somos muito ligados. E eu sempre procurei olhar para o meu pai como meu espelho, né? Principalmente o meu pai. E hoje em dia estou crescido, tenho filhos também. Em algum momento eu olho para mim e vejo o meu pai, vejo aquilo que o meu pai sempre disse, sempre ensinou, sempre procurou transmitir. Então eu aprendi muita coisa do meu pai, por exemplo, como ser persistente, ser perseverante. É uma coisa que eu bebi do meu pai. A calmia que eu tenho também, bebi do meu pai. Embora depois tenha contrariado um bocado ele, que era o sonho dele, não é? Ele ensinou-me uma coisa, mas queria que eu fosse outra. Ele ensinou-me a ser persistente naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero. Sim. Mas ele queria que eu fosse uma coisa. Então eu sentei com ele e disse, olha, eu quero persistente. ser persistente naquilo que eu quero. Mas depois nos entendemos, e temos uma boa relação. Hoje em dia estou aí a cuidar da minha mãe, estamos juntos e pronto. Surgiu uma pequena curiosidade aqui, porque uma já esteve a dizer que o seu pai era pastor ou é pastor. Exato. E se tivesse sido chamado para ser pastor, acreditas que teria agido ou não ias preferir? Não teria aceito. Por quê? Não teria aceito, aliás, fui chamado, eu já recebi esse convite para ser pastor. Mas eu tive que dizer não à igreja, é uma coisa que não se faz, mas eu tive que dizer não por causa da experiência que eu tive em casa. Tive uma experiência, como é que eu vou dizer? Não vou dizer negativa, mas o que acontece é que por causa da igreja, por causa deste cargo pastoral, os pais em algum momento andam distantes dos filhos. E acabam tendo os crentes como os seus filhos principais. Sim, é verdade. E isso acaba criando um certo afastamento em casa. Eu me lembro ainda miúdo, as conversas dos meus pais giravam em torno da igreja. Quando estivéssemos na mesa, por exemplo, no jantar, era tudo papo de igreja. Nós tínhamos que estar ali a ouvir. Pastor fulano, não sei quantos, dia X. Então, aquilo de certa forma me irritava, né? É verdade que eu tinha eles sempre por perto, porque íamos à igreja, voltávamos. Mas eu depois disse para mim, eu não quero ter essa vida, não. Sim. Eu quero poder chegar um fim de semana, pagar meu filho e passear. Mas o meu pai, por exemplo, não fez isso durante muito tempo, ou não fez isso por muito tempo, porque não tinha tempo, tinha que ir à igreja, tinha que ir trabalhar. Pessoas. Então eu disse, não, essa vida para mim eu não quero. É verdade. E mesmo na tua adolescência, ou seja, com quantos anos uma já começou a ter relacionamentos com mulheres? Com mulheres. Com os meus 11, 12 anos. Muito cedo, filho de pastor, como assim? Muito cedo. Não sei como é que isso aconteceu, mas eu apaixonei-me por uma menina chamada Tuxa, que hoje é casada. E eu era louco por ela. Eu tinha os meus 10 anos, estava na 5ª classe. Chegamos até a viajar juntos, as nossas famílias
conheciam, sabiam do Ok. assunto. Aquele relacionamento de De criança. crianças, Acho que foi o meu primeiro sim. amor. Uau. Passeávamos juntos, saíamos juntos e tal. Então acho que aquilo foi o meu ponto de Uhum. partida para questões Ok. de, Mas de ficaram relacionamento muito tempo ou amoroso. foi uma coisa só de criancice e Não, foi uma coisa acabou? mesmo de criança. Foi uma coisa de criança. Acho que ficámos uns 2, 3 anos. E os meus pais diziam na altura: olha, a tua mulher ainda não nasceu. E eu negava, meu pai sempre dizia isso. Mas depois dei-lhe razão porque ela casou-se e teve filho antes de mim. Enfim, né? Era o Era o momento. momento, era o Era o momento. momento. E quais são os fracassos e as vitórias que tu te lembras mesmo desta época? Coisas que tu dizes, yeah, isto me ensinou uma grande lição, isto foi difícil, mas também aprendi uma grande lição, ou isto foi uma grande vitória para mim, para a idade que eu tinha. Tens momentos assim que tu consideras? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu me considero um jovem abençoado. Uhum. A minha vida sempre foi feita de momentos bons, momentos alegres. Não me lembro de cenários tristes, de Uhum. coisas que fracassei, porque eu sempre fui à escola, sempre me dei bem na escola. Minha vida sempre foi feita de boas coisas. Ok. Pelo menos na fase de adolescência, na fase infantil, sempre tive tudo que eu quis, não posso reclamar. Uhum. E antes mesmo de entrar na área da música, como é que era a tua vida? O que é que tu fazias? Trabalhavas? Ou sei lá, como é que era Antes, a tua antes de vida? entrar para a música, Sim. eu tive 2 empregos formais. Trabalhei numa empresa de eletricidade Uhum. e eu era técnico de controle de qualidade. O meu papel lá era controlar. Nós trabalhamos nas obras, não é, de construção civil. Uhum. E o meu papel era controlar até que nível os eletricistas aplicavam aquilo que havia sido desenhado nos projetos. Uhum. Então, o meu papel sempre era esse, era entrar no terreno e verificar se está-se a trabalhar em conformidade com aquilo que está nos projetos. E foi uma fase muito boa da minha vida, porque aprendi com estrangeiros, aprendi com sul-africanos, com holandeses e trabalhei muito nessa área. Passado algum tempo, comecei a não gostar da área, abandonei, fiz uma carta de rescisão de contrato, meti o pedido à empresa, eles aceitaram, abandonei. Mas o que que E, motivou? Aconteceu alguma coisa ou simplesmente viste que não era aquilo que querias fazer? na verdade, desde a minha infância, eu sempre quis fazer música. A minha paixão sempre foi música. Exatamente por causa da igreja, porque na minha igreja Sim, canta-se muito. sim. Então, eu apaixonei-me pela música e na minha infância ouvia muito música, porque o meu irmão comprava cassetes de R. Kelly, Tupac, Hum. Roberto Carlos. Então eu cresci a beber Bebiam muito. da Exato, música. nós ouvíamos muito música na minha casa e eu apaixonei-me. Eu disse: olha, eu quando crescer quero ser músico. Então foi essa discussão que eu tive com o meu pai. Eu disse que queria ser músico. Então foi um dos motivos que me fez abandonar o O emprego. emprego. Uhum. Depois disso fui dar aulas, mas depois fartei-me um bocadinho também, porque eu estava numa escola onde não me permitiam sair. Eu entrava às 7 e só saía de lá às 17 horas. Uhum. E nesse intervalo eu não tinha nem tempo para ir ao estúdio, não tinha tempo para fazer aquilo que eu gosto, que é a música. Uhum. Então fiz uma outra, Mas uma ias outra carta. escrevendo as tuas músicas ou Sim. deixavas falar tipo, ok, não estou a ter tempo, então paciência. Não, eu sempre fiz música na minha vida. Uhum. Apesar dos empregos, das atividades que eu fiz, sempre estive ligado à música. Eu fundei um coral em 2008, um coral masculino, trabalhamos durante 10 anos. E nesse período em que cantava com o coral também ia trabalhar. Então, o que acontecia? O emprego acabava sendo um certo impasse, uma barreira para mim, porque às vezes tínhamos viagens a fazer e eu não podia fazer, ou tinha que faltar ao serviço para ir cumprir com, com, Uhum. com, com as outras atividades da música. Então eu vi que não, eu tenho que deixar tudo na vida e dedicar-me à música, porque a música é uma área muito ciumenta, muito egoísta. Por acaso já Ahm, ouvi isso de algum outro artista que esteve aqui, exato, que a música é exato. É muito ciumenta. ciumenta e eu acho que nós podemos contar a dedos os artistas que fazem sucesso enquanto têm um emprego formal. São poucos. São poucos, porque a música não te permite isso. Ok. A música não te permite. Uhum. Então, foi basicamente isso.
E entrando mesmo para a tua carreira, uma vez esteve a dizer que a inspiração veio mesmo por causa da igreja, música, escutava muita música, não sei o quê. Quando é que tu decidiste que não, eu já não quero saber de mais nada, agora é o momento de de me focar mesmo na música? 2017, finais de 2017. Uhum. Eu gravei minha primeira música solo em novembro de 2017 e foi o ano em que eu larguei tudo, disse, poxa, eu quero parar com tudo, eu estou a desgastar-me. É impossível fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é impossível agradar a todos. Uhum. Infelizmente, nós estamos num país onde há alguns anos atrás não se acreditava muito na Na música, nas música. artes no geral. Não se acreditava muito. Se tu tivesse o sonho de ser um artista plástico, ou de ser um músico, ou de ser um escritor, eras visto como um Até desocupado. poderias ouvir, mas em Moçambique Yeah. isso aí não dá Isso não dá dinheiro. dinheiro, não vai chegar ao lado algum com isso. Sim. Procura lá uma formação, aquela coisa Uhum. toda. Então eu tive que lutar contra todos e contra tudo. Uhum. Então foi em 2017 que eu decidi fazer música e tive uma conversa com a minha família. O bom é que eu sempre aviso as pessoas. Tipo, fiquem preparados, Eu né? tive uma Algo aí. conversa, disse, olha, E como é família, que foi a reação deles? a reação não foi boa, naturalmente. Não foi Aham. boa, filho de pastor, quer fazer música. Não tinha muito sentido para eles. Mas Sim. é aquilo que eu queria fazer. Eu já era crescido, já pagava as minhas contas. Uhum. Enfim, eu decidi, eu só quero fazer música. Mas fiquem relaxados, eu não vou ser daqueles músicos Sim, polêmicos que porque vai na trazer verdade o medo vergonha para também casa. é esse, Sim, daquilo que nós vemos nas redes sociais, que nós vemos no exato, mundo da mídia. Então, tinha que se preservar. O fato de ser o exato. filho de pastor não podia ser tipo aqueles filhos de pastores que não são bons Malandros. meninos, não. Exatamente. Então, Ok. eu acautelei a família nesse sentido. Só fiquem Uhum. calmos, não. A minha música não é aquela música de nudez, não é música de insultos. Sim. E vocês nunca vão ter vergonha de mim, em nenhum momento eu vou aparecer aí E hoje em dia, a meter água. como é que eles ficam perante essa situação? Hoje em dia eles são orgulhosos. Hoje em dia eles são os primeiros a dizerem que Mavunja é meu filho. Meu pai tem Uhum. dito isso na terra dele. Olha, aquele jovem é meu filho, minha mãe. Então, eu virei orgulho da família porque persisti naquilo que eu queria e persisti bem. E Uhum. graças a Deus estou a dar-me bem nessa área. Tenho, Ok. tenho conseguido granjear a simpatia de muitas pessoas. Uhum. E como é que foi a tua primeira experiência com a fama? Quando tu percebeste que ao sair tinham pessoas que gritavam teu nome, tipo, uma vunja, queriam tirar fotos, não sei o que, coisinhas assim. Como é que foi para ti esta primeira experiência? Bom, foi natural, foi boa, mas foi normal. Uhum. Eu acho que sempre soube gerir a questão da fama, porque desde a infância eu lido com o público. Desde a Sim. minha infância eu lido com pessoas. Eu fiz teatro ainda miúdo e fazíamos shows a nível das escolas, tínhamos Hum. roadshows que fazíamos a nível das escolas. Então o público para mim sempre fez parte da minha vida. E mesmo antes de eu me tornar uma vunja que hoje vocês conhecem, eu já era uma vunja, porque na minha Ok. infância os meus professores sempre chamaram-me por uma Uma vunja e vunja. não pelo meu nome do BI. Sim. Uma vunja é meu apelido Sim. e eu sempre fui chamado assim. Então eu cresci sendo uma vunja. Acabou sendo teu nome Meu artístico nome artístico também. e ficou É. assim. Ok, Exato. ok. E quais foram os maiores desafios do início da tua carreira? Bom, não foi fácil. Uhum. Não foi fácil porque furar no mercado musical moçambicano é muito complicado. É muito complicado. Eu vinha de um segmento de música gospel e estava a passar para música, vamos lá, chamam de música secular, música popular. Então, as pessoas olhavam para mim como quem diz, esse quer vir cantar o quê aqui? Porque nós lhe conhecemos a cantar mensagens bíblicas e tudo mais. Então, não foi fácil. Mas eu persisti, bati as portas, algumas abriram-se, outras naturalmente não se abriram. Mas eu agradeço aquelas que não se abriram, se calhar eu ia para a cova. Então, aproveitei as oportunidades que me foram dadas e foi mesmo uma questão de persistência, não foi fácil, mas eu persisti bastante Uhum. e contei com a ajuda de várias pessoas, de vários nomes que já existem na praça, porque ninguém caminha sozinho. Verdade. E falando mesmo nisso, quais são os nomes fluentes para ti que tu dizes?
graças a essas pessoas, até pode não ser graças assim como tal, mas tipo que Exato. tu dizes, estiveram ali para ti, te apoiaram, te Exato. ajudaram, estiveram ali em todos os momentos que tu precisaste. Bom, são vários nomes, são vários nomes. Cadu Groove Beats, é um produtor que ajudou muito para difundir o meu nome. Uhum. Para além de cantor, eu sou compositor. E quando conheci o Cadu, ele descobriu esse meu lado da escrita e juntos começamos a trabalhar para escrever músicas para outros colegas. Muito antes de eu aparecer como Mavunja, eu já escrevia músicas para vários nomes aqui da praça. Então, Ok. essa também foi uma saída. Essa foi uma saída. Então, tive o Cadu, tive o Humberto. Humberto hoje eu considero ele como meu padrinho, porque ele é que me mostrou como é que as cenas funcionam, como é que o game funciona e graças a ele consegui furar várias portas. Portanto, ele acabou virando um grande amigo meu, um confidente e hoje temos uma relação muito boa. Para além deles tenho, tenho o Night Chisano, que gostou do meu trabalho, convidou-me para lançarmos o meu álbum. Uhum. Portanto, o meu álbum foi produzido e lançado pela Nease, que é que é a produtora do Night. Então, trabalhei com essas pessoas, trabalhei com Kátia Princesa, que é a manager da Bang Entertainment, ela também assessorou-me. Entre outros nomes que agora não me ocorrem. Ok. Yeah. E houve algum momento que tu consideras ter sido constrangedor, tipo num show acontecer alguma coisa ou numa entrevista, algo que tenha sido constrangedor na tua carreira? Eu acho que não. Eu acho que não. Nada vergonhoso, Não, né? eu acho que não. Uhum. Eu sou um indivíduo preparado. Sou um indivíduo preparado em que sentido? Não digo que sou uma muralha, ninguém perfura. Não é nesse sentido. Mas eu quando, vamos lá, eu quando aceito uma entrevista, eu preparo-me. Uhum. Preparo-me no seguinte sentido. Preparo um discurso, preparo, portanto, uma retórica que vai ajudar na difusão da minha imagem. Eu não sou de. É por isso que eu não costumo aceitar entrevistas repentinas. Epá, encontraste-me, vamos lá fazer entrevista. Não, eu não costumo, porque eu gosto de me preparar, gosto de preparar o meu Preparar. espírito, Uhum. que é exatamente para evitar esses constrangimentos. Estás Ok. a ver? Então há sempre um TPC que eu faço que é para Sim. evitar isso. Mas não me lembro, não me lembro. E qual é que tu consideras ter sido o melhor momento? Porque a vida não é só vida de coisas más, mas há Exato. sempre aqueles momentos que tu dizes: Este foi o meu momento for life, que eu nunca vou me esquecer, que isto aconteceu comigo. Eu acho que 2020 vai ser um ano marcante na minha carreira. Porque foi o ano em que as pessoas começaram a prestar atenção em mim. Eu já vinha lançando as minhas músicas, já vinha gatinhando, mas 2020 foi o ano em que aqueles que eu pedi ajuda ligavam para mim para pedir ajuda. Uhum. Estás a ver? Aconteceu uma E foi no coisa. ano de Covid, né? Que Yeah, começou. Ok. foi um ano de Covid. Foi um ano em que eu aproveitei tanto o confinamento para me vender mais. Para vender mais. Eu não era muito de usar redes sociais. Não gostava muito de redes sociais. Não gostava muito de televisão. Não gostava muito de ir aos programas televisivos. Então alguém me aconselhou, disse, olha, aproveita lá este momento, vai à televisão, vende as tuas músicas, vende a tua imagem. Tu has de ver que quando passar a Covid, tu Tu serás o já cara. estarás lá. Tu estarás Aham. lá. E aquilo parecia uma profecia. Eu fui muito à televisão, fui muito às entrevistas de rádio, usei muito as redes sociais. E quando o presidente decretou o primeiro relaxamento, acho que foi agosto, setembro aquilo, de 2020, começaram a chover chamadas para eventos, para trabalhos, para entrevistas. E até aquelas pessoas que haviam me mostrado as costas já Já estavam a estavam ligar para ali. mim a pedir ajuda. Então, eu Ok. acho que é um ano marcante para mim. Uhum. Ok. E se tu tivesses, esta é a minha pergunta bônus, já estamos mesmo quase no fim. Aliás, antes desta mesmo, qual é o teu dueto dos sonhos? Alguém te disse, este é um dos meus sonhos, cantar com esta pessoa. Eu gosto de cantar sozinho. Gosto de cantar sozinho. Ok. Não sou muito de duetos, não porque eu não possa fazer, aliás, já fiz, não é? Uhum. No meu álbum, para quem consome,
Tenho lá uma música com Berto Luiz, que foi um dueto muito nice. Tenho uma música com a Rodália Silvestre, que foi um dueto bom. Tenho lá uma música com Hot Place, também foi um dueto muito bom. Mas não tenho aquele sonho de, sei lá, eu gostava de cantar com fulano de X, não. Porque eu acho que eu sou melhor cantando sozinho. Ok. Por causa da minha... Isso por causa da minha característica. Não gosto de ser contrariado. Quando eu escrevo algo, quando eu crio uma melodia, eu desenho uma coisa, até permito que a pessoa opine, que a pessoa diga aquilo que pensa. Mas se eu tiver metido na cabeça que aquela é a melhor coisa, ninguém vai me mudar. É difícil tirar. Ninguém vai me mudar. E qual é a tua Então, inspiração para as letras, para as músicas que tu fazes? são os artistas que eu escutei na minha infância. É Uhum. o R. Kelly, infelizmente ele tá preso. É o R. Kelly, Uhum. Michael Jackson, José Cavell a nível nacional. Nacional. Yeah, José Cavell, Stuart Sukuma, o Azimbo. E é aquilo que eu vejo no dia a dia. Eu sou um artista, me considero um artista romântico, um compositor romântico. Não sou romântico como pessoa, mas eu me considero um compositor Tanto é romântico. que para os casamentos também é muito requisitado. Exato, Como é que exato. tem sido essa experiência para ti, celebrar um momento tão especial para duas pessoas e tu estares ali a brilhantar aquele dia? É uma experiência única. Eu me sinto muito honrado por isso. E acabei criando esta alcunha de missionário do amor. Porque, vamos lá, alguns anos atrás, as festas, os casamentos, os lobolos, usava-se músicas de Mariah Carey e de Whitney Houston para abrir a sala. E hoje em dia está-se a usar a música de Mavunja. Então, para mim é uma grande honra fazer parte desses momentos. Significa que aquelas pessoas gostam, consomem a música de Mavunja. E não é fácil tu teres alguém que diz, olha, no meu dia especial eu quero que seja uma Mavunja. Uhum. É uma coisa que não tem preço. Quantos casamentos tem mais ou menos já tu achas? Nem tens noção? Eu já perdi a conta. Uau, Eu já perdi a significa conta, mas sucesso. eu faço em média 4 casamentos no final de Não. semana. É. Yeah, no final de semana faço 4 casamentos e já estou preenchido até o final do Música ano. dá dinheiro, né? Bem feita Brincadeirinha. dá dinheiro. Ok. Era só uma curiosidade. Bem, Exato. nós estamos a chegar no fim da nossa conversa, mas tenho uma pergunta bônus. Se tu tivesse a oportunidade de escolher um país em que tu poderias atuar e nele também poderias levar artistas para estarem contigo ou para te acompanharem, sejam nacionais ou internacionais, que país seria e quais seriam esses artistas? Bom, o meu país dos sonhos sempre foi Estados Unidos. Porque, vamos lá, é lá onde eu ouvi as primeiras cenas da música. Uhum. E se eu tivesse a possibilidade de levar artistas moçambicanos para lá, acho que eu levaria 5. Eu Teu top levaria, 5, qual yeah, é? eu levaria 2 caras Uhum. para representar o hip hop. Levaria Humberto Luiz para representar a música tropical, para Kizomba. Levaria Deltino Guerreiro para a música africana. Levaria Assa Matusse para a música moçambicana e levaria Mocota José Cavell. Gostei da resposta. Parecia que já tinhas preparado, que já sabias da pergunta. Isso significa que é algo que tu pensas, né? Yeah, é algo que eu tenho em mente. Ok. E já Tenho tiveste a aqui. oportunidade de atuar em algum outro país? Ou... O único país que eu já estou é na África do Sul. Ok. Já estou em Pretória, Uhum. numa multidão de mais de 5.000 espectadores. Uau. Foi uma experiência muito, muito boa. Ok. Yes. Esperamos que brevemente possas realizar este sonho, Opa. porque tu já tens as respostas, tipo, já sabes quais são as pessoas que tu levarias já. Isso é muito bom, isso é muito bom. Exato. Mas vamos ter considerações finais, aquilo que nós não perguntamos e tu gostarias que as pessoas soubessem. Exato. Um, Bom, eu queria uma vez mais agradecer ao programa, quem eles realmente são. Não é fácil descobrir uma Mavunja, mas eu posso garantir que é uma pessoa muito, muito fixe, muito nice. Eu sou amigo dos meus amigos. Não cheguei a ter novos amigos depois da fama, continuo com os mesmos amigos, continuo a frequentar os mesmos lugares e preservo muito a família. Eu acho que a família é a base do nosso sucesso. Portanto, aconselho a todos os artistas no geral
para que estejam sempre ali coladinhos à família, porque é de lá onde vem a nossa sorte. Exatamente. E bênção para ti, para o programa, para toda a equipe aqui. Foi muito bom estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Em nome Caramba. da minha equipe, eu que agradeço pela tua presença e desejo sucessos na tua carreira, que possas Caramba. continuar a brilhar, a representar Moçambique, além de fronteiras, fora Amém. da África, quem sabe, e até nos Estados Unidos. Nós estamos à espera deste momento. Amém. Então, pessoal, este foi o Quem Eles Realmente São desta semana. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco acerca do Mavunja. Deixem ficar aquilo que são os vossos comentários, as vossas críticas, as vossas sugestões. Lembrem-se sempre, a nossa história de vida tem mais valor quando contada na primeira pessoa. Beijos e até o próximo vídeo.